Boa noite, gente. Boa noite, Jússi. Boa noite, De Lorena. novo. Como é que vai? Bem. Que bom. Você? Bem também, muito grata. Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite, Manuela. Manu. Como é que tá, Manu? Tudo bem, e vocês como estão? Bem também. Bem Achei. também. Só esperando o Lina entrar. Para o quarteto estar formado. Deixa eu diminuir a luz. Tava muito no meu rosto. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Mari. Boa Oi! noite, Lina. Ah, Salve, Helena. Como é que tá, Helena? Salve. Boa noite. Boa noite, amores. Boa noite. Boa. Então, a gente, para começar, né, eu vou dizer que a live. Desculpa, erros que acontecem. Normal para quem usa muito a voz. A live vai ficar salva aqui no perfil do Passos Entre Linhas, então quem não conseguir assistir até o final pode acessar depois e quem quiser compartilhar também pode compartilhar depois, fiquem à vontade. Boas-vindas ao Passos Entre Linhas, ao lançamento do Estações de Leitura, o acervo literário de mulheres negras baianas, autoras negras baianas, né? Tô aqui com um roteirinho antes de começar a falar, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra com a pele marrom menos pigmentada. Eu estou usando um óculos vermelho, um colar de estrelas, de não sei especificar o material, mas um colarzinho de estrelas, camisa preta. Estou muito empolgada com esse lançamento. Ao fundo tem uma porta de madeira marrom escura, uma parede branca e o carrinho de madeira, que é o nosso acervo que está sendo lançado hoje aqui. Antes das meninas falarem, né, elas vão também fazer autodescrição depois antes delas falarem. Estou aqui com um roteirinho para poder explicar para vocês o que é o projeto Estações de Leitura. Esse é o acervo, como vocês viram na divulgação, o acervo literário de escritoras negras baianas, que é composto por 34 livros que reforçam temas de raça e gênero e constitui uma biblioteca móvel que vai ficar localizada aqui em Salvador, Bahia, esta belezinha aqui. Esse é um acervo público que será disponibilizado através de ações calendarizadas sem fins comerciais e lucrativos. Ou seja, quando a gente fala calendarizado, você que tem algum projeto, você que tem alguma atuação no bairro onde você mora, se quiser pedir o acervo para poder fazer alguma ação calendarizada, tipo, vai ter o Dia das Crianças, a gente tem vários livros infantis no acervo. Se você quiser fazer alguma atividade no seu bairro, na sua comunidade, né, no seu projeto, e quiser o acervo, estações de leitura lá nesse local, você pode conversar com a gente e a gente acerta direitinho. E dessa forma a gente vai fazer rodar essas obras tão importantes de mulheres daqui do nosso estado. Esse é um projeto que tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, pelo programa da Lei Aldir Blanc, pelo programa Aldir Blanc, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Boas-vindas mais uma vez.
Sim, eu ia passar para a Helena, mas eu já ia esquecendo. A gente fez em janeiro de 2021. Esse é um projeto, né, de co-colaboração minha com a Jussi Reis, pelo projeto Flotar. Em janeiro de 2021, a gente fez uma seleção. Foram selecionadas 20 obras de autoras daqui da Bahia, através de um formulário que foi disponibilizado na internet. E nós viemos falar um pouquinho sobre elas e sobre o projeto. Lena, fique à vontade. Boa noite, amores. Conseguem me ouvir bem? Tá tendo umas interrupções, mas enfim, vamos que vamos. Meu nome é Helena Nascimento, eu sou uma mulher negra, de pele escura. Eu estou de tranças jamaicanas, óculos de grau com aro preto, uma blusa na cor amarelo dourado. Não sei se os videntes conseguem perceber, mas é bem dourada. Estou usando fone de ouvido preto e ao fundo uma parede verde. Vou iniciar minha fala falando sobre a importância, né, de termos aí esse acervo de escritoras negras, em especial escritoras baianas. Que maravilha termos essas escritas em um único local, ao mesmo tempo e acessível para a população, para as pessoas que saudam, né, a literatura, mas principalmente a literatura de mulheres negras. Porque a gente sabe o quanto é invisibilizada essa produção literária, o quanto as mulheres negras ainda têm uma dificuldade de acessar o mercado editorial e que muitas delas, inclusive, fazem lançamentos independentes devido à falta de visibilidade, de oportunidade mesmo das editoras em lançar suas obras, em lançar seus escritos, né? Carolina Maria de Jesus também foi uma dessas mulheres e entender que esse lugar da mulher preta escritora também é um lugar de revolução, né? Quando uma mulher negra se mobiliza, toda uma cadeia se mobiliza. Então, é maravilhoso falar sobre esse projeto, é um projeto que mexe particularmente comigo, porque eu pesquiso mulheres negras e a escrita delas, e falar também sobre essas mulheres que estão nesse acervo, né? Eu tive a oportunidade, a honra de ter acesso de maneira mais profunda a 5 obras. Nós conhecemos todas as autoras dos livros, mas a gente acessou mais profundamente algumas obras, até para que a nossa curadoria ficasse de maneira mais fluida, né? Que a gente conseguisse ouvir também as vozes outras que ecoam, que devem ser respeitadas nesse espaço. Então, eu vou começar falando da Ana Paula Brito, que ela é de Santo Amaro, da Purificação, aqui na Bahia. E ela tem uma produção muito bacana, porque ela é formada em artes plásticas pela UFBA, né? Ela é formada em arte e educação também, especialista em arte e educação. E ela vai trazer nessa produção escrita, o livro dela no acervo é o livro A Menina e o Céu Azul, que é um livro maravilhoso, lindíssimo, que tem um toque da artista e tem um toque da escritora, e isso é fantástico. Como a Ana Paula consegue abordar de maneira simbiótica esses dois talentos, né? E mulher preta é isso, né, gente? É multiplicidade, é multitalento. E ela consegue reverenciar tanto a arte, né, as artes plásticas, quanto a escrita. A Ana Paula, ela é fantástica, ela tem um currículo incrível. A gente sempre fica assim, sem fôlego quando fala das escritoras, porque elas não são apenas escritoras, elas fazem uma enormidade de outras atividades no campo das artes, em outros campos diversos. A Ana Paula é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, ela é dedicada às artes plásticas, também tem esse trabalho na arte e educação, aí ela está flertando com os dois caminhos o tempo todo. Então, por isso o livro A Menina e o Céu Azul é tão lindo, porque fala sobre essa amizade dessa menina com esse céu azul, trazer esse elemento da natureza para dentro da história é fundamental, porque a gente entende o protagonismo da criança negra como algo necessário, né, para uma questão de representatividade, para dar voz e autonomia a essa criança, como é importante trazer essa criança para além do racismo. Né? A gente sabe que as nossas crianças, muitas vezes, elas não vivenciam uma plenitude da sua infância, porque a criança preta,
ela é colocada como uma criança que tem menos inteligência, ela tem menos bondade. Então, tem várias questões aí que vão reverberar nessa construção da identidade da criança preta. E a Ana Paula nos brinda com esse livro, né? Nos aconchega com esse livro. Então, que lindo ter esse livro da Ana Paula. E aí, falando em aconchego, né? Aconchego da Dil Lima. A Dil é fantástica, de Cachoeira. Né? Já começa bem assim, né? Ela é de Cachoeira, formada em filosofia, já tem inúmeras horizontes, a gente tem acompanhado ela aí em encontros literários, em mesas, enfim. Então, vê-la e ouvi-la é sempre uma honra, é sempre uma alegria. Ela tem vários textos publicados, Mulheres Sagradas, de 2017, Páginas Rasgadas, que inclusive é o livro que vai fazer parte do acervo, e que faz, né, que traz a narrativa baseada na escuta, na memória, também de mulheres do recôncavo baiano. Então, trazer o recôncavo, né? A gente fala tanto, às vezes, centraliza tanto os nossos discursos na região de Salvador e região metropolitana, mas trazer o recôncavo, né, para dentro desse acervo, para crianças que não conhecem, para adultos que ainda não conhecem a produção de mulheres do interior da Bahia. Então, isso é fundamental, né, ter essas vozes todas sendo ouvidas, sendo faladas, isso é maravilhoso. E a Edil é essa grande luz aí que vai nos iluminar com suas escritas, com suas poesias maravilhosas. E, claro, né, a gente vai seguindo porque a gente vai tocando o barco, a gente deixa ele correr, a gente toca, a gente deixa ele correr, é desse jeito. A Isadora Silva. A Isadora Silva, ela é de Santo Antônio de Jesus, também do Recôncavo. Olha que coisa linda, né? A gente sai de uma do Recôncavo, vai para outra do Recôncavo, esse Recôncavo é maravilhoso. Ela é graduada, né, em letras vernáculas, escreve desde pequena, e o mais bacana é que quando fala escreve desde pequena, você acha que a pessoa já tem 100 anos, né? É novinha, né? É uma moleca ainda. Então, ela tem uma produção muito bacana. O livro dela, que vai estar no nosso acervo, é Versos Sólidos que Inundam. E ela vai falar sobre vivências da mulher negra, sobre a própria vivência dela enquanto autora, vai abordar o genocídio da população negra, e através de poesia, através de poemas. Então, isso é muito bacana. Essa costura que essas autoras fazem é fundamental para que a gente entenda também um pouco do olhar que ela tem sobre aquela perspectiva, compreendendo que nem tudo é dor, nem tudo é sofrimento, a gente vai acessando outros lugares de amor, de afetividade através dessas mulheres. Então aí a Isadora vai nos brindar com esse livro de poemas. A Luciane Aparecida. O que é a Luciane Aparecida, né? Com todas as suas estéticas que a gente ama. E ela vai trazer aí várias dessas assinaturas, inclusive a persona dela desse livro, Florim, é a Ruth do Caso. E ela é fantástica, porque trazer essa vertente da criação estética, da assinatura estética, é forte, é poderoso demais. Porque qual é a assinatura estética que a gente conhece de autora negra baiana? A Luciane, né? Então, assim, essa produção dela, esse lugar que ela faz, né? Essa criação, essa persona que ela assume, é fantástica, é fantástica. A gente se apaixona por Florim já, porque a gente se apaixonou por Ruth do Caso, né? Luciane, me desculpe, a gente ama Ruth do Caso. Dá licença aqui que a gente vai falar sobre ela, depois a gente fala sobre você. Mas a Luciane, ela é escritora, ela é professora de literatura, tem outras assinaturas além da Ruth do Caso. Lançou o Florim pela Paralelos 13S, e esse livro vai falar sobre racismo estrutural, vai falar sobre imagens de registros e rasgos do período colonial brasileiro. E tem uma orelha da Gracie Passou muito legal, que vai dar logo o limiar desse livro, vai te botar assim, ó, peraí, você quer saber o que é Florim? Senta aí que eu vou te contar. E ela diz o seguinte: Florim, seu título, revela a condição paradoxal de um território que nomearam Brasil. Né? Então, que paradoxo é esse? Como é que a Luciane, me desculpe, como a Ruth do Caso cria
essa conexão, como é que ela transcreve essas relações, essas múltiplas facetas aí que ela traz. Então, a gente tem que realmente ir atrás e conhecer, porque ela nos instiga tanto que a gente não pode ficar parado, tem que ler o livro. E a última, mas não menos importante, a Júlia Morim Grilo, né? Que vai trazer aí Cães. Gente, que livro é esse, gente? É um romance que vai trazer aí limiares, vai falar sobre esse lugar do homem, da mulher. Quem são esses cães, né? Então ela vai fazer um rasgo na sua mente. Peraí, na capa, observa aí pela capa. Quem são esses cães? De que lugar ela está falando? Então, ela é uma escritora também novinha, nasceu em 2000, dá até uma inveja dela. Ela tem 21 anos e já está publicando muito. E ela vai fazer, né? Ela fala um pouco sobre esse texto, fala sobre o que é que basicamente, essas 5 mulheres me deixaram completamente apaixonadas. Amo cada uma delas, elas estão no meu coração e elas significam muito para esse acervo pelo lugar que elas assumem. Passo a bola aí para as minhas colegas, minhas queridas curadoras, para falar mais sobre, para a gente se deleitar aqui nessa live. Obrigada, Lena. Manu, jogue duro, Manu. Olá, boa noite novamente a quem chegou, a quem já estava, a quem está chegando. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Manuela Barbosa, eu tenho cabelo crespo, raspado nas laterais. Sou uma mulher cis, tenho 38 anos, tenho olhos castanhos escuros, cabelo também castanho escuro, tenho a cor da pele também escura. A minha altura, eu tenho 1,58 m, eu faço toda a questão desse meio. Estou com o vestido estampado em tons de vinho, terroso, verde, mostarda. E eu estou deixando as minhas mãos visíveis porque eu falo muito com as mãos. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala, antes de tudo, agradecendo. E esse agradecimento num sentido bem amplo, que abarque aí pensar essa equipa. Eu faço essa quebra também de gênero para pensar que nós somos mulheres reunidas, pensando, nos debruçando sobre produções artísticas e literárias. E isso, para mim, tem um valor bastante significativo, sobretudo por me reconhecer como uma mulher que se importa com essa demarcação, sabendo do valor que isso tem para tudo que a gente tem construído ao longo de muito tempo, né? Respeitando aí quem veio antes, quem está, e aqui germinando esse terreno, né? Fertilizando esse terreno, pensando nas e nos que virão. Então, eu gostaria também de agradecer a todas as autoras que escreveram os seus livros, que confiaram os seus livros, as suas obras, aos nossos olhares, às nossas sensibilidades, às nossas intelectualidades, e dizer que é uma tarefa prazerosa e ao mesmo tempo árdua, no sentido de ter que curar e chegar num número, né? Mas com todo o respeito a todas as produções que chegaram, aquelas que não conseguiram chegar neste momento, o desejo é que a gente possa também estender isso para outras possibilidades, e aqui já é um desejo mesmo de prosperidade e abundância para as nossas produções todas. E eu queria demarcar sobre o processo de seleção algumas coisas que a Helena também já mencionou anteriormente, mas eu gostaria de fazer um endosso, que é pensar nesse espaço geopolítico. A gente está falando de produções artísticas e literárias, eu estou colocando artísticas e literárias, porque eu entendo que esse processo ele envolve uma sequência de lugares, desde a ilustração, né, desde as orelhas, apresentações, enfim, é um processo editorial que é envolvido por muitas pessoas e por muitas produções até chegar a esse elemento que a gente, né, toca, o livro físico, né? Então, pensar nesse lugar de produção literária baiana
para mim também é um lugar, volto a repetir a palavra especial, porque a gente sabe que há uma espécie de estrangulamento, né, dentro do sentido, num sentido geopolítico mesmo, de pensar que as produções, de um modo geral, estão muito centradas no centro, no eixo sul-sudeste do país. Então, de antemão, todas essas mulheres que produzem, as que estão no acervo e as que não estão, já estão, como diz a Conceição Evaristo, se direcionando a um gesto de subordinação e resistência, né? E desejo que a gente possa sair desse lugar, mas ainda é isso. Então, as minhas experiências, elas foram bastante frutíferas, apesar de ser uma leitora muito ávida. Algumas obras eu não conhecia, então, para mim, foi um lugar também de descoberta, um lugar. Então, essas experiências elas acabam se potencializando, a gente conhece as obras, conhece um pouco das autoras a partir do que elas escrevem em seus bios, mas também a gente se aprofunda para pensar outros atravessamentos. Então, gostaria de trazer um pouco, já caminhando para a finalização, mas eu gostaria de mencionar, nesse momento que a gente vive sobre distintas ameaças e que o livro virou também, né, um objeto de luta e de armas, a gente já está nesse momento de ter que defender o livro, e eu estou falando de suas múltiplas potencialidades e materialidades, né, não só do livro hegemônico, como eu aprendi recentemente com a Cíntia Cibarra, mas de também saudar aqui todas as editoras, em maioria as mulheres, aqui estão, elas publicaram por editoras independentes ou por editoras consideradas de grande porte, menor porte, não por isso menos importantes, mas eu acho que é importante salientar esse papel de difusão, sabe, de acreditar nas escritas das mulheres. Então, partindo na fomentação, né, na difusão dessas obras. E aí eu gostaria de mencionar a obra História Sua e Minha, Beijo de Coco, de Dona Nezinha, que é uma obra que também vem do Recôncavo. A gente também teve esse cuidado de pensar nessas rupturas de centro, que a Bahia não é só Salvador. A Bahia são 417 municípios, com muita diversidade, então a gente também quis olhar para isso com um pouco mais de cuidado, de selo, né, e de aceição mesmo. Então, a obra da Paula Ananias, ela para mim tem uma particularidade, porque põe um diálogo intergeracional, né? A gente tem um diálogo de crianças com a pessoa mais velha e a própria tessitura, elas recorrem, entre outros elementos, às rimas. E a segunda autora é a Lilian Almeida, e só um parêntese, porque eu entendo a particularidade de cada uma, mas eu gostaria de destacar algo que para mim foi muito forte, que é o quanto que essas mulheres estão no mundo literário, mas também transitam pelo espaço acadêmico. Há muitas professoras aqui, mestras, doutorandas, enfim, doutoras, e destacar esse lugar, porque agora eu vou mencionar a Lilian Almeida, que é uma soteropolitana, e aí mencionar, entre outras produções que ela tem, a Bussares, que está compondo o nosso acervo, publicado pela editora Caramorê, e aí, mais uma vez, aquele lugar da resistência, né, da publicação, do mercado editorial local, mercado não, mas do campo editorial, acho melhor. Né? E nessa obra ela vai tocar em algumas questões que deslocam também desse lugar, muitas vezes demarcados, que é o lugar da dor, reiteradamente para as pessoas negras. Então ela toca em algo que eu particularmente gosto muito, que é o erotismo, pensar também as dimensões dos prazeres, eu peço licença para colocar os prazeres no plural mesmo, e toca nas memórias. E depois vem a Adriele do Carmo, com uma obra infantil, a Helena já falou, eu não quero ser repetitiva, mas é preciso pensar assim numa construção mais subjetiva, que caiba também pensar outras dimensões de existência para as crianças negras, né? E que rompam, e que busquem romper com esse lugar de dor e de violência que muitas vezes, e de subrepresentação a que nós estamos expostas e expostos. Essa é a primeira publicação da Adriele do Carmo. E eu acho isso bastante precioso, e vou mais uma vez aqui destacar o papel da editora, a Padê Editorial, da Tatiana Nascimento, que também é uma outra autora intelectual negra, que tem
uma vasta dimensão, e a obra Guarda-Versos, Palavras que não pude calar. E a peculiaridade dessa obra é que ela foi escrita num intervalo entre 6 anos, né? Então, eu percebo todo o zelo no sentido de pensar uma obra bastante maturada, né, até chegar a esse lugar da produção. E também pode ter acontecido diversas interdições para que essa seja a primeira publicação, enfim, mas o que vale aqui é a gente celebrar a existência da obra, né, que toca em assuntos como denúncia, genocídio, né, também em amor e outras reflexões. Também foi uma outra preocupação que a gente expandisse para além do texto literário. E aí a gente tem também obras que são obras acadêmicas. E aí eu destaco a produção da Manuela Nascimento, que é também uma acadêmica, também uma professora, uma historiadora, e uma obra que, não, especiais, né? Mas ela vai aí evocar em África, Deus, o repercutir da música negra, né? E aí já trazendo também um outro campo, e por isso que eu estava falando no literário artístico, pensando a obra do Naná Vasconcelos, o grandioso Naná Vasconcelos, e é também uma produção independente, bastante cuidadosa e bonita, como vocês podem observar na demonstração que Lori está fazendo, e vai desse universo artístico, pensando também negritudes e musicalidade, oralidades, enfim. E agora, né, é difícil falar da autora quando ela está assim do nosso lado, mas Helena Nascimento, que também compõe o acervo, a gente tem a convocatória, a gente tem também um acervo que depois as curadoras vão poder mencionar, mas a gente tem a construção do acervo em paralelo também com algumas obras que a gente considerava que não fazem parte diretamente da seleção, mas a gente teve uma preocupação de também elencar aí outras produções, pensando mesmo na expansão também do acesso, né, e difusão. Então, Helena Nascimento, essa querida que está aqui do lado e que falou anteriormente, né, a obra é Flor do Dendê e as Filhas de Ançã, e eu fiquei assim, muito emocionada e muito grata por ter contato com essa obra, por tudo que ela toca na dimensão da ancestralidade, mas também falando em certa medida de amor e trazendo a identidade trans. A gente fala muito de sobreposições de identidades, ou mesmo sobre intersecções, um termo que está bem naturalizado entre nós, mas eu bato insistentemente na ideia de que a gente não pode ter limites para pensar essas dimensões de interseccionalidade. Então, ela nos brinda com uma personagem que traz outros fundamentos, eu prefiro pensar como fundamentos. Então, eu queria também aproveitar esse momento para dizer muito obrigada por essa publicação e por essas narrativas e por, de fato, nos proporcionar esse lugar amplo onde tudo se cruza, nada se aparta. Então, na sequência, as queridas vão continuar falando e a gente começa mais um pouco nesse instante. Um abraço. Maravilha. Obrigada, Manuela. E agora eu vou falar um pouquinho, vou fazer a audiodescrição. Eu sou Jussi Reis, mulher, nascida no Recôncavo Baiano. Hoje eu estou vestida de branco, com brincos bastante coloridos, parecendo escamas de peixe. E minha sensação é de contentamento. Eu me sinto muito contente, alegre em fazer parte, né, desse circuito, dessa invenção, né, de pensar esse acervo. Realmente o processo de seleção do acervo foi muito tocante, houve muita colaboração de todas. É uma construção coletiva, né, de pensar tanto a catalogação quanto toda a paciência de checar, de observar cada obra e cada escritora. Pensando nessa invenção, né, que a gente fez dentro da construção do acervo de forma coletiva, pensar as escritoras realmente é potente, assim, né? E o potente vem de perceber a dimensão de uma Bahia com tanta mulher forte, né? Poderosas, vamos usar a palavra poder mesmo, poderosas, de
inventar e de criar e de se manifestar na escrita, né? A escrita como um potencial de manifestar e de tocar o outro, seja criança, seja adulto ou idoso. E falando das obras, os temas todos que já foram mencionados por Helena, por Manuela, entender que o gênero, a mulher e a sua força, né? E a vitalidade estão presentes aí no acervo. E pensando nisso, eu tive contato com a obra da Rosana Paulo, que é Vênus ao Espelho, uma obra fortíssima. Nessa observação da obra, percebe ela colocando a mulher nessa dimensão da vitalidade, do pertencimento, né, da mulher como poder, isso. E esse poder da mulher mostrando e quebrando certas convenções, né, que a gente está acostumado de pensar. É uma reinvenção de uma outra mulher, de uma mulher forte, de uma mulher que pode se apropriar de determinadas ações e de se constituir como um sujeito ativo, né, e pertencido. E aí a obra é linda, né, Vênus ao Espelho. Dentro do gênero, a gente vai percebendo que é o elemento presente, né, dentro de quase todas as obras, claro, o elemento infantil também está presente. Vem a Mariana Medellín falando e compilando várias poesias, praticamente uma década, né? Começando em 2009 até chegar em 2021, para lançar o livro Amar, Poemas e Prosas sobre o Sentir. Praticamente ela, como um sujeito poético, criando, reinventando e recompilando essas poesias para lançar, né, sua primeira edição 2021, que já está no acervo, né? E o livro fala também desse sentir, desse amor, mas um sentimento que vai sendo processado a partir de poemas e contos. Também fala do mar e das manifestações, né? Do amor e do mar. Praticamente é um inventário de sentimentos recompilados. E é interessante que ela coloca como uma antologia, né? Nessa propriedade de recriar e de juntar, de fazer fusões do próprio processo de escrita. E outra coisa também interessante é que a maioria das obras, a escrita é livre, a escrita expansiva. Esse é o poder realmente interligado dentro do próprio acervo, né? Porque quem tiver acesso ao acervo vai perceber essas dimensões da escrita, que é uma escrita que já está em outro nível, que rompe, né? O que a gente chama de convenções da escrita, da própria literatura. A literatura baiana negra, feita por mulher negra, é realmente dimensional, né? E levando nesse sentido do acervo, para mim também foi muito importante entender que quase todos os temas estão interligados em assuntos que tangem a linha de ações culturais, né, entornos cotidianos, mas também tem muito elemento voltado a questões políticos ativistas. São aí metáforas e relações que estão interligadas dentro das obras que de alguma forma está manifestando uma postura dessas mulheres negras, né? De se manifestar, como Manuela mesmo falou e Helena, de resistir dentro de uma produção independente, de tentar realmente manifestar, se manifestar dentro de uma produção editorial, que a gente sabe que não é fácil, né? E isso também vai rememorando. Outro elemento importante também dentro do acervo, que foi percebido, que quase todas nós estávamos entendendo como elemento fundamental, foi o infantil, que a Helena fundamentou de uma forma muito direta. E o livro, falando um pouco como a Manuela comentou, o livro Divertido Glossário de Jana, de Lorena Ribeiro, é um exemplo, é realmente o protagonismo de uma criança negra que consegue entender que ela pode dar significado a palavras. Isso é incrível, claro. Ela vai, dentro da dimensão dela como criança, ela vai se relacionar com os adultos, primeiro com a professora e depois com a madrinha, para entender que ela pode criar um glossário que tem aí a relação com a palavra, com a linguística, dando significados a coisas que estão no entorno e as pessoas. E o interessante disso, pensando como a Helena também falou, dentro dessa relação educativa e pedagógica para o público infantil negro, é entender que é relevante. Isso está provado na neurolinguística, né? Como a gente fundamenta uma relação de significados a palavras, a objetos, a coisas, que se a gente não conseguir linkar
com a relação equilibrada democrática de uma sociedade, a gente pode criar muitos prejuízos. E o mais potente é que a criança que está dizendo o que significa cada coisa e cada relação de entorno que ela está percebendo, né? Isso é o potente. Protagonizar a criança negra e que ela se comunique. O livro é muito divertido, ele é expansivo, a criança se comunica diretamente com o público, seja ele criança, adulto ou idoso. Isso realmente é o que eu sinto como relevante, né? E nas ações calendarizadas, como a própria Lorena falou, a possibilidade de criar públicos, né? E que os livros sejam acessíveis a esses públicos infantil, adulto e idoso. Puxando ao infantil, tem um livro também que eu tive acesso, que é o da Fabíola Cunha, Brincando de Antigamente, que é incrível também. Esse livro remonta a uma relação que a gente enfrenta hoje no cotidiano, que é o acesso à virtualidade dos jogos eletrônicos, né? E a criança, a Mariana, né, o personagem, ela fica um fim de semana com a avó e perde o contato com o tablet, né? E isso faz com que ela tenha aí um momento de separação da virtualidade. E a avó, por toda a sabedoria que tem, abre uma caixa de brinquedos e, consequentemente, uma caixa de brincadeiras, e ela começa a ter contato com os brinquedos antigos. E o ponto de importância desse livro é entender o valor do brinquedo realmente, né? Para a construção patrimonial, para a construção da relação do ato do brinquedo e da brincadeira em si. É um livro também muito inventivo, em que praticamente a criança e a avó, a Mariana e a avó, começam a se relacionar, a dialogar, né? E aí vai surgindo várias brincadeiras ligadas ao passado. E aí é um jogo de memória patrimonial muito importante, considero nesse acervo. E para fechar, assim, das escritoras que eu tive contato, a Calypsa Cardinale, que me encanta, na verdade. Calypsa é de Açu e vive no entorno da Chapada Diamantina e tem essa relação direta com o meio ambiente, com a natureza representativa da Chapada, que a gente sabe que a Chapada é um potencial natural, né? E no livro da Calypsa, ela vai linkar com esse imaginário da natureza. É um conto de fadas um pouco ao revés, né? Porque trata de situações que está falando sobre violência mesmo, sobre abusos relacionados a uma crise sobre a diferença, né? Fala da Fada Noite e o Vagalume Azul, em que a Fada Noite ela salva, né, o Vagalume Azul de uma situação de violência. E a própria Calypsa diz que o livro ele é diverso. Ele trata de temas sobre história, geografia, meio ambiente e um outro ponto importante de ética e cidadania, né? Como relacionando esse universo infanto-juvenil a esse reconhecimento desses elementos que tangem realmente a ética, a cidadania, ao direito de pertencer, ao direito de ser diferente, né, do outro. E é um inventário aí imagético dessa relação de conto de fada, mas com uma relação muito amplificada e, poderia dizer, dinâmica, dimensional, né? Então, praticamente, essa é a construção, né, da relação minha com esse inventário para esse acervo. Fico muito contente. E agora eu vou passar a palavra para a Lorena, que é a vez dela de falar um pouquinho. Muito grata a todas e a todos. Tá. Eu tô me perdendo aqui nesse Instagram, nessas novidades do Instagram. Como eu tô pegando os livros aqui, eu vou pegar logo das autoras sobre quem eu vou falar, para eu não ficar olhando para trás toda hora. Então, um momentinho. Pronto. Eita, gente, quanta gente. É muita gente. Vamos lá. Então, começando, também quero agradecer. Eu não vou falar muito sobre o projeto mais agora, né? Porque eu tô vendo aqui os comentários, eu tô ficando emocionada. Então, para evitar vocês me verem chorar, que é coisa normal, eu vou logo seguir para a apresentação das autoras pelas quais eu fiquei responsável, né? Vocês conseguem me ouvir? Porque o vizinho começou a fazer barulho agora. Ah, pronto. Obrigada.
Então, eu quero começar falando sobre a Osana Almeida, que é soteropolitana. Ela é graduada em artes na UFBA, poeta, cantora, e ela foi premiada em 2020 num edital, né, numa chamada pública. Vocês falaram sobre a questão, né, das autoras negras por publicarem, a Manu falou, por uma editora de pequeno porte, de forma independente. E tem também essas autoras que têm a oportunidade, como a Lilian teve, de publicar na Caramurê, por conta de um edital. A Osana publicou também através de um edital na editora Urutau, o livro A Anatomia dos Parênteses, que uns livros ficam melhores com luz, outros sem, enfim. Esse é um livro de poesia. A Osana imprime muito de Salvador nos textos da Anatomia dos Parênteses. Ela fez o lançamento, né, recentemente num evento e foi muito gostoso ouvir a Osana falar sobre o livro. Tive a honra de fazer a orelha do livro, então, né, é uma alegria que a Osana tenha se inscrito e participado do acervo. E deixa eu ler aqui o que a própria Osana falou sobre o livro. É um livro repleto de marcações coloquiais, traz familiaridade através de poemas que emergem no cotidiano e na estética soteropolitana para apresentar um micro-universo de inquietações. Como eu falei, é um recorte muito bacana, você sente o calor, a bagunça ali do ambiente ali do mercado modelo e tal, tudo através das poesias de Osana. Aí tem gente recomendando. Também fiquei responsável por ler, né, por conhecer mais profundamente a Adriana Gabriela, que eu achei o livro dela muito lindo. Olha para isso. Tem essas argolinhas assim do lado, eu fiquei encantada. E tem uma estrutura de datilografia dentro. Me lembrou muito o livro da Tatiana Nascimento, também publicado pela APAD, né? Então, a Adriana Gabriela, no ramo artístico, é atriz, poeta, compositora e arte educadora. Como o Manu falou, essas mulheres são múltiplas, né, envolvidas em várias áreas, tanto das artes quanto fora das artes. A Adriana é também soteropolitana, doutoranda em artes da cena pela Unicamp, então mais uma acadêmica aqui. E produz estudos da performance ritual e cênica em interface com o campo de epistemologias feministas, negra, colonial e corpórea. Também estuda sobre identidade, gênero, acho que conversa muito com as pesquisas de Manu também, né? Que também é acadêmica, pesquisadora, a Helena também. E eu falei, eu tô aqui, eu tô nervosa, gente, desculpa. Eu ia perguntar, eu falei o título do livro de Osana, falei. E ela submeteu, né, à chamada pública o livro Sobre Minhocas e Pássaros, Poéticas da Travessia, que foi publicado em 2016. Também um livro de poesia. E a Adriana falou, ela descreveu o livro de forma muito bonita, então eu vou ler aqui o que ela escreveu, quando ela inscreveu o livro, né? Como num querido diário, como quem deseja abrir baús, arquivos, versos de gaveta e dar-lhes um respiro, um sopro. Como quem admira os estados de ser mulher e o poder de declarar o que o coração ordena. Feminina, sagrada, feminista, língua solta, ventre livre, verso sem verso, palavras escorrendo pelo desejo simples de revelar e existir. É assim que a Adriana Gabriela nos convida a atravessar as poesias de uma mulher em rotas de transformação. Que bonito. Então, é a Adriana Gabriela. Alguém está perguntando quem é a autora? Aqui. E eu vou aproveitar a pergunta da Leidiana, né, quem é a autora, para dizer que pela hashtag Estações de Leitura, você pode, sem ser cedilha, sem acento, vocês podem conhecer todas as autoras, porque a gente publicou aqui no Passos Entre Linhas a mini bio de todas elas, um resuminho das obras. Então, o livro Brincando de Antigamente é da Fabiola Cunha. Maravilhosa.
Todas elas são maravilhosas. A próxima autora que eu quero falar sobre é a Tamires Lima, que também é uma mulher cheia de atividades, né? Acadêmica, contadora de história. Ela trabalha com arte e também arte fora da literatura, né? E também na literatura. E ela escreveu o Fabrincando, que é um livro que é muito gostoso, eu acredito, para brincar com as crianças, porque ele também foi um livro publicado através de um edital, né, público, e tem várias ideias de brinquedos para você criar com as crianças. Acabou que sem pensar, a gente teve obras inscritas que conversam muito entre si, né? Então, nessas ações calendarizadas, pode acontecer das crianças, de alguém pegar para fazer oficina brincante com as crianças, que eu acho que é muito legal, já pode pegar os livros das autoras aqui ensinando a fazer, e é muito bacana porque a Tamires colocou o nível de dificuldade, né, das brincadeiras. Então tem aqui, você pode criar uma bonequinha através de meias, de recortes de meias, então muito bonito também o livro da Tamires. Também quero falar sobre a Mel Mascarenhas, mais um livro de poesia aí pra gente. Eu amei essa capa da Mel, ó pra isso, o Ativersos. Vou falar um pouquinho aqui. Não falei sobre a Tamires, né? Falei sobre Fabrincando, esqueci de falar sobre Tamires. Vamos lá. Tamires é mestre pelo Programa de Desenho, Cultura e Interatividade na UFBA e atualmente atua como professora assistente nível A na Escola de Belas Artes na mesma universidade. Ela trabalha com ilustrações para livros infantis. No perfil aqui, Tami Lima Ilustra, está comentando. Trabalha também com cinema de animação e brinquedos artesanais e é autora do livro Fabrincando, que eu acabei de ler, de mostrar. Também do Toim, Cadê Você? Que a Helena conta tão lindamente, contação de história, e que está disponível gratuitamente no perfil de Tamires, se vocês tiverem interesse. Toim é lindo. Então, tendo falado sobre Tamires, Tami, desculpa não ter falado sobre você antes, né? Quero falar sobre a Mel Mascarenhas, autora de Ativersos, também poeta. A Mel trabalha na UFES, em Feira de Santana. Ela é poeta, escritora, cantora, mestre em História pela UFES e trabalha como professora também no município de Feira de Santana. Então, mais outra mulher, né, potente aí nessas várias vertentes. Seus textos abordam assuntos do dia a dia e são voltados para críticas sociais. Em Ativersos, a Mel discute bastante sobre essas questões, né, que nos rodeiam, tipo o racismo. Dá para ouvir o vizinho gritando? Fecha a janela. Coisas de live. Então, em Ativersos, ela imprime em suas poesias questões como o racismo, como o machismo, né? Mas de forma que nos traz esperança, que nos alerta sobre essas questões, mas nos traz também a esperança de que juntas, né, nós podemos nos fortalecer e refortalecer. Ela diz que Ativersos é uma forma de ativismos através de versos que propiciam reflexões sobre temáticas fulcrais da sociedade contemporânea. Como eu falei, né, essas temáticas, e eu acho que é outra obra também importante para a gente levar para discutir, né, em rodas de conversa e tal. Por último, mas não menos importante, quero falar sobre a Carolina Magalhães, que publicou A Menina que Brincava de Tudo, mais um livro infantil aí para gente instigar as crianças e adultos a brincarem. Mais um livro falando também sobre brincadeira e sobre brincadeira offline. A Carol é outra mulher múltipla aí, ela é escritora. A Carol também é publicitária, especialista em design e criadora de conteúdo na internet. Em 2018, ela publicou A Menina que Brincava de Tudo. Não, desculpa. Em 2018, ela publicou Mas Nem Parece Que Você Tem Câncer. A Carol teve câncer aos 29 anos e ela fala sobre isso, produz conteúdo sobre essa vivência dela, né, no YouTube.
E publicou também A Menina que Brincava de Tudo. Não tem, não tem no cadastro, mas eu acredito que em 2019, né? Pelo que eu acompanhei o perfil de Carol. E A Menina que Brincava de Tudo fala sobre, como o título diz, a Caquita, que gostava de brincar de futebol, de pipa, de boneca, de cozinhar, de tudo com as crianças da rua, do bairro Santo Antônio Além do Carmo. E, através da história de Caquita, a Carol nos inquieta a refletir sobre questões de gênero, né, envolvendo crianças, e mostrar que a gente pode ser o que, é que a gente quiser, pode brincar do que a gente quiser, independente de gênero. E é isso, esse é o nosso acervo móvel. Eu queria. Essas são as obras, as 20 obras que foram selecionadas, a minha e de Helena, né, como o Manu falou, não entraram nessa seleção da chamada pública, mas, como o Manu também falou, a gente teve algumas. A gente adquiriu alguns outros livros para agregar ao conjunto, né, do acervo. Então, tem essas 20 obras selecionadas no início, né, em janeiro. E durante o mês de março, nós adquirimos um acervo complementar. Ju, se você quer falar um pouquinho sobre. Ah, Enquanto você maravilha. fala, Jussi, vou Aham, fechar a imagem rapidinho, só para fechar a janela por conta do barulho. Mas já pronto. volto. Então, o acervo completo, ele é composto por 20 obras, né, que foram mencionadas. Essas 20 obras passaram por processo de seleção e depois a gente conseguiu adquirir um acervo complementar, que é totalmente correlacionado ao acervo principal. O acervo complementar, ele visa estimular as ações calendarizadas e condicionar, né, as ações calendarizadas que o carrinho vai fazer. E praticamente o acervo complementar tem os mesmos temas, ou correlaciona os mesmos temas, é também de escritoras negras baianas, tem vertentes aí do tipo de publicação, vai ter zine, né? Vai ter aí um diferencial que é um zine, e entre outras obras que tratam de assuntos de política, acadêmicos, da literatura no geral, da poesia, do conto e da narrativa livre. E é praticamente uma aquisição de grande importância que vai somar e vai substanciar esse acervo, que acredito que tem um valor relevante para os entornos, né? Vamos pensar os bairros e as instituições que já trabalham com literatura negra e demais, poder ter acesso a esse acervo. Outro elemento também muito importante do acervo é como a importância de pensar a conservação dessas obras, primeiro a recompilação delas, depois a conservação e depois a difusão, a acessibilidade dessas obras para todos os públicos, já que o acervo ele pretende estar em espaços públicos abertos, em que as atividades sejam públicas, né, livres, e que todos tenham acesso, imagina, a todo esse conteúdo, a esses livros. Realmente é uma ação que considero importante, né? E os nossos acervos públicos, seja a IPAC ou seja outros de outras instituições ou bibliotecas, precisam ter acervos de escritoras negras baianas e de outros estados, né, dentro das ações, mas como uma vertente oficial de institucionalizar a construção de acervos dessas criadoras, porque é potente a dimensão da escrita e consequente conteúdo para quem vai ter acesso a essas narrativas, né? E é praticamente isso. Acredito que agora a gente pode abrir, né, um pouquinho a participação do público, perguntas, inquietações, dúvidas, para a gente comentar a vocês. Muito grata, grata a todas e ficamos aí sintonizadas. Obrigada, Jussi. Eu vi que a gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu subir, porque eu quero agradecer. Eu não estou conseguindo ler todas as mensagens, mas eu quero agradecer muito a todo mundo que tá aqui assistindo a gente, né? Que está emanando boas vibrações para o acervo. Também estou muito feliz pela construção desse acervo e por ter trabalhado com mulheres tão incríveis. A gente está aqui com as 4 curadoras do projeto, mas semana que vem tem mais live, então, como eu falei lá no post, né? Semana que vem tem mais live com a outra surpresa para vocês, aguardem aí.
que está muito bacana. A Leidiana perguntou como adquirir esse acervo. Então, Leidiana, o acervo Estações de Leitura está disponível aqui em Salvador, né? Infelizmente a gente não teve, apesar da gente ter obras de autoras de várias outras regiões, a gente não teve condições de criar o acervo em outras localidades. Então, até então, o acervo está aqui em Salvador. Eu vou ficar responsável por essa sede, né, do acervo, por esse material do acervo, mas são dois, como é que eu falo, gente? São dois carrinhos. Carrinho. Isso, são dois, obrigada, Helena. São dois carrinhos. E aí você pode entrar em contato com a gente para poder contar o que é que você quer fazer com o acervo, o que é que você propõe, para poder levar ele para, por exemplo, uma atividade numa praça, numa instituição, numa biblioteca comunitária, não sei. E aí a gente conversa, você pode vir pegar, levar, trabalhar com os livros, depois a gente faz a retirada também. E é isso. Mas alguém tem pergunta? A Calypsa tá aqui surpresa. Eu não vou fazer suspense, não, porque eu falei, né, no post, além das obras das autoras selecionadas, das obras do acervo complementar, nós teremos uma antologia também composta por 6 escritoras, nós 4, mas 6 não, 7, desculpa, 6 poesias e um texto teórico. E nós vamos fazer o lançamento na semana que vem. Serão as escritoras, né? As poetas Jussi Reis, Helena Nascimento, Lorena Ribeiro, Nicole de Antunes, a Dani de Iracema e a Winnie Lorena, com um texto teórico da Manuela Barbosa. Maravilhosos, maravilhosos. Vai fazer parte também do acervo e vai estar disponível também online. Nós vamos fazer o lançamento na semana que vem. Te convido a quem está aqui já para poder participar. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? A gente está com 57 minutos. Eu não sei se o Instagram vai estender para mais de uma estender, hora. né? Eu gostaria de falar também que o carrinho ele vai ter um manual, que é um manual que direciona todo o acervo. O manual vai ter informações sobre as escritoras, sobre as obras, e o manual vai sempre estar no carrinho para quem for usar. Então, por exemplo, se a instituição ter acesso ao carrinho, o manual vai explicar os tipos de livros do acervo, quem são as escritoras que fazem parte, e de alguma forma ajuda pedagogicamente, né? Os mediadores do acervo. E quem quiser ter acesso ao acervo, a gente vai criar as ações calendarizadas e acredito que vai ser muito interessante. Muito grata e acredito que já vai fechar, né? A live. Vai sim. A gente tem 2 minutos. Manu, Helena, vocês querem falar alguma coisa? Eu vou ser bem breve. Hoje eu relia a Audre Lorde falando da poesia como uma professora. E ela disse que toda escritora, fazendo adequação de gênero, é, por definição, uma professora. Todo poema é, além de tudo, uma ferramenta de aprendizagem. Então, que a gente possa fazer um feliz uso, dinamizar, fomentar essas publicações. Muito grata de estar com vocês nessa caminhada. E agradecer a todo mundo que esteve aqui e quem vai assistir depois. Um beijo, querido. Temos alguns segundos ainda. Ontem foi o Dia Internacional da Educação e esse acervo é muito próprio mesmo. Então, convido para que os meus queridos colegas de educação também pensem em projetos pedagógicos, projetos literários, para que esse acervo seja muito utilizado pelas nossas crianças, pelos nossos estudantes, para que eles cheguem nas escolas que muitas vezes são carentes de livros que tragam autores negros e negras, e principalmente autoras negras, né? Ainda mais da nossa Bahia tão amada. Então, nossos queridos educadores, comecem a pensar nos projetos, porque independente de estarmos em tempos terremóticos, nós vamos continuar vencendo através da educação, através da literatura. Então, vamos nos fortalecer e incentivar os nossos estudantes também a ler autoras negras.
Muito obrigada, Lena. Sim, leiam autoras negras. Nick tá falando aqui, Nicole de Antunes. Voe Carrinho, tudo muito lindo, meninas. Obrigada, Nick. Estou muito feliz e quero. Olha, 1 hora. Ah, deixaram mais de 1 hora. Oh, maravilha. Não caiu. Então eu quero aproveitar e agradecer publicamente a Jussi, né? Porque Jussi que me convidou para poder tocar o projeto junto com ela. Então, muito obrigada, Jussi, pela confiança e pelo trabalho coletivo. Está sendo muito bacana trabalhar com todas vocês. E é isso, viva! Gratidão, Viva, não. gente. Felicidades aí. Viva! E como Nicole falou, que Não. carrinho, boi, carrinho. Beijo. Bye, bye. Beijo, Beijão, muito obrigada, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau. gente. Tchau.